E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender sobre análise gráfica, sobre a lógica do preço, sobre movimentação. Então olha que interessante, ó, o gráfico está fazendo uma movimentação, estou pegando uma linha de referência para entrada e tá lá. Vou fazer a minha entrada aqui de segmento porque o gráfico me demonstrou ali um padrão de continuidade de movimento e eu segui o que? Uma linha de referência. O que seria isso, Cadu, linha de referência? Uma referência da movimentação. Inclusive, ó, eu vou entrar com uma outra taxa aqui para garantir o movimento. Tem muita gente que fala assim, ah, Cadu, você faz retração ali porque às vezes você entra com uma taxa a mais. Não, eu só quero garantir o movimento que a tendência está me mostrando. Eu usei uma linha de referência, eu chamo de linha de referência aqui. Por que linha de referência? Porque é diferente de linhas de tendência, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, as linhas de tendência, que são muito utilizadas por vocês, muitos de vocês não sabem o porquê de utilizar linhas de tendência, ou para que se utiliza a linha de tendência. Então, eu vou falar um pouquinho aqui como utilizar linhas de tendência do zero, praticamente. Ó, ele só pegou uma taxa minha, sem problemas, né? Entrada perfeita, movimentação perfeita do ativo, dentro daquela perspectiva. Por que que você fez essa entrada aqui, Cadu? Além dele estar numa linha de tendência, né, como você diria, o que para mim é referência, ele fez aqui um padrão de correção. E onde que eu aprendo esses padrões de correção? Você pode baixar aí, ó, inteiramente grátis neste book que eu deixo para vocês aí. Esse book é só do treinamento fechado, porém eu resolvi abrir para vocês aqui do YouTube também, ó. Então aproveite enquanto está para download, entre lá no canal do Telegram que está no link da descrição ou aí no banner do canal e faça seu download inteiramente grátis, tá? Ah, Cadu, não consegui achar, entrei, não achei, não estou vendo. Você pode entrar em meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi, pode mandar um direct para mim. Inclusive aqui você vai ver o resultado dos alunos, caso você tenha interesse. Aliás, não é aqui, né? É aqui, ó, EAD Hunter, tá? Você vai ver resultados dos alunos, vai ver sobre o que os alunos têm feito, como é que eles têm conseguido seus resultados. Você vai ver muito resultado dos alunos aqui, você pode ver e modelá-los a respeito de como eles estão se dando bem a partir do momento que aprende análise gráfica de uma forma correta. Então vamos lá. Olha, entrada perfeita, segui aqui uma linha de referência, que para vocês é a linha de tendência, fiz uma entrada de correção, ótimo, perfeito, não tem mais o que falar. O que acontece é o seguinte, quando você começa a aprender as linhas de tendência do zero, primeira coisa você vai aprender o que é linha de tendência, não é assim? Ó, movimento ocorrendo aqui, geralmente você vai aprender o que é linha de referência, aliás, o que é linha de tendência. Quando alguém vai explicar para você que é linha de tendência, ele vai falar que a linha de tendência nada mais é que uma linha que marca a tendência. E não é assim? Realmente é assim. Agora, para mim, uma linha de tendência ela é muito mais que uma linha apenas de tendência. Para mim, ela é uma referência de movimentação gráfica. Mas, porém, contudo, todavia, ela apenas me dá referência do que o movimento gráfico está fazendo. Ela não é um motivo para que eu tome uma atitude de entrada. Entenda isso. Eu sei que pode ser um pouco complicado para você, mas você tem que entender isso que acontece no gráfico, essa disposição gráfica. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho linhas de referência de movimentação, né? Você poderia falar assim, ó, ah, eu vou traçar essa linha de tendência aqui, essa linha de tendência aqui, eu vou fazer uma venda aqui, só porque tocou na linha de tendência. E não é assim que opera a linha de tendência. Você tem que entender e aprender operando linha de tendência de forma correta. Você tem que aprender como usar a linha de tendência de forma correta nos gráficos. A linha de tendência para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa, ela tem que ser simplesmente
uma referência de movimentação. Como assim, Cadu? Referência de movimentação. Se a linha de tendência me mostra que o gráfico está descendo, eu vou pensar numa venda. Se a linha de tendência me mostra que o gráfico está subindo, eu vou pensar numa compra. Por isso diz linha de tendência. Ela mostra a tendência, ela mostra a disposição da tendência. Ela mostra aquilo que a tendência está fazendo naquela região. Então nós temos que pensar desta forma e não como uma expectativa de compra ou de venda na região. Isso é com outro contexto dentro do gráfico. São outros setores que eu vou ver se eu posso comprar ou vender. É isso que você tem que entender. A perspectiva de uma compra ou de uma venda dentro de um gráfico não é porque uma linha de tendência está passando ali que eu tenho que comprar. Não é porque uma linha de tendência está passando ali que eu tenho que vender. Compreendeu o movimento? Como aqui, ó. Olha o que está acontecendo nesse movimento. Se o gráfico estivesse por aqui ainda, ó, eu pensaria numa compra. Mas enquanto ele subiu aqui, ó, já não penso numa compra. Ele está me mostrando ainda o que? Força de venda. Força de venda. Força de venda. Por quê? Porque tem uma linha de referência ou uma linha de tendência, como vocês gostam. Agora, isso não significa, porque tocou numa linha de tendência, que eu tenho que vender. Isso não significa que tocou numa linha de tendência que eu tenho que comprar. Não. Não é assim que funciona. O gráfico ele é cartesiano. Ele tem padrões de movimentação. Dentro do tempo percorrido do preço no gráfico, até aquilo que chamamos de valor de mercado, que está do lado direito. Então ele tem essa perspectiva. O gráfico tem essa perspectiva. Por exemplo, aqui agora eu penso numa compra. Ó, eu estou conversando com vocês e agora eu penso numa compra. Por quê? Porque o preço chegou na máxima do seu movimento. Pronto. Aí você fala assim, Cadu, mas você fez aquela compra ali porque tem uma linha de tendência passando ali. É por isso que você fez aquela compra ali? Não, eu fiz aquela compra porque o preço está em um suporte, porque eu vi uma movimentação gráfica, eu entendi como é que a tendência chegou naquela região, eu entendi como é que a região está disposta ali, eu observei o candle, eu analisei o volume financeiro na região e aí eu fiz a minha entrada. Cadu, mas você não está vendo a linha de tendência de baixa que desce aqui? Se eu estivesse olhando só a linha de tendência de baixa, eu não teria feito uma compra. Você consegue compreender isso? Olha só o que está acontecendo com o gráfico. Ó. Ele está indo lá e buscando mais o fundo ainda. Olha só que coisa louca. Pode me dar um loss? Pode, mas eu não acredito nisso, porque eu não entrei por causa da linha de tendência. Eu entrei por causa do suporte. Existe um suporte ali naquela região. Se eu tivesse olhado aqui, tá lá, né? Uma entrada perfeita. Se eu tivesse olhado só linha de referência, entenda isso. Se eu tivesse olhado só linha de referência, eu poderia ter comprado aqui? Nunca. Por quê? Eu só tenho que vender, né? Por quê? A linha de tendência está me mostrando queda. Por que eu comprei? Eu comprei por causa de uma região de suporte. Eu olhei toda uma movimentação, toda uma análise de tendência, toda uma estruturação gráfica dentro de uma questão de volume financeiro também, dentro de uma lógica de mercado que me faz entender que essa região aqui é uma região onde eu posso fazer uma compra. Dentro de opções binárias, este movimento e essa região aqui, ó, é altamente lucrativo. Tanto é que eu fiz a minha entrada. Tanto é que está lá, ó. Ah, deu um calorzinho no final aqui, mas olha aqui a região. Depois ela continuou a linha de tendência? Continuou. Ah, Cadu, mas não seria plausível então você seguir a linha de tendência e fazer vendas? É óbvio que sim. É óbvio que sim. A linha de tendência já diz para eu seguir uma tendência. Muitas pessoas falam assim, Cadu, você não usa uma média móvel? Eu não preciso usar uma média móvel. Quem segue o rastreio de linhas de tendência, por exemplo, que eu chamo de linhas de referência,
porque elas me referenciam um movimento do gráfico, você não precisa ficar utilizando média móvel. Então, quem utiliza média móvel? Quem tem dificuldade de entender as linhas de tendência. Quem tem dificuldade de entender como se deve estar operando linhas de tendência. Agora, você tem que aprender como usar as linhas de tendência de forma correta no gráfico. Por quê? Porque não é simplesmente traçar linha. Não é simplesmente fazer uma linha no gráfico e porque marcou a linha, você faz uma venda ou uma compra. Existe uma identidade de movimentação que as linhas de referência, que são as linhas de tendências conhecidas por vocês, você me desculpe porque eu vou falar toda hora linha de referência, tá? Porque é o nome técnico e é o que eu gosto de falar. Então eu vou falar toda hora linha de referência, me desculpe em relação a isso. Mas essas linhas de tendência, elas acontecem a todo momento no gráfico. A todo momento. A todo instante. Por exemplo, aqui, ó, linha de tendência, traçando topos e topos. Linha de tendência, traçando topos e topos. Olha isso aqui. Linhas de tendência, traçando topos e topos. Então eu tenho, olha aqui, linhas de tendência, traçando topos e fundos. São movimentos gráficos que são conhecidos e explanados dentro de uma técnica, por exemplo, conhecida como a técnica da Fibonacci, né? A ferramenta Fibonacci, que é muito bem explorado quando você procura trabalhar expansões de movimentos ou correções de movimento. Isso funciona muito quando você busca grandes ou longas tendências. Por quê? Porque você precisa de movimentações longas para isso, né? Você precisa buscar uma perspectiva de movimentação a longo prazo. Em opções binárias, a gente não precisa muito disso. A gente precisa de pequenos movimentos. Então, por exemplo, o gráfico trabalhando aqui nessa região, ó, a gente precisa de pequenos movimentos. O gráfico trabalhando aqui, a gente precisa de pequenos movimentos. A gente precisa de uma perspectiva de movimentação para que a gente possa trabalhar o gráfico nessa região. Por exemplo, aqui, ó, o gráfico deixando um martelo. Cadu, é uma boa eu fazer uma entrada aqui? Ah, não vou entrar aqui não. Por quê? Porque existe uma referência de movimentação aqui que eu fico em dúvida se eu devo fazer uma entrada nessa região ou não. Então, vou vazar dessa região. Como diria o bom português, né? Vou vazar da região. Vamos para uma outra perspectiva gráfica. Olha que bonito esse gráfico. Então, um pouco melhor, né? De se analisar, de se entender a movimentação. O gráfico buscando uma alternativa mais lógica, uma movimentação mais lógica, eu posso aqui pensar em traçar uma organização de movimentação aqui, onde eu vejo aqui, ó, possibilidades de movimentação dentro da lógica do preço, onde ele pode fazer o que? O trabalho de, por exemplo, aqui, ó, correção nessa região. Ah, Cadu, e se ele não corrigir aqui nessa região? Ele vai buscar outra região. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar outra região. Eu tenho que buscar uma outra região de trabalho. Mas ele pode fazer a correção aqui dele nessa região? Pode, ó, porque ele está dentro de uma região de correção. Vocês viram que eu fiz as minhas marcações de canal aqui? E ele veio, ó, fazendo essa perspectiva de canal perfeita, perfeita, né? Perspectiva aqui, ó, perspectiva aqui e perspectiva aqui. Pronto, eu já tracei meu gráfico, já fiz minha análise, fiz a minha entrada. Como eu digo para você, a análise perfeita é claro aquela que dá certo e que tem menos risco. Quando o gráfico está com muito pavio, que nem esse gráfico agora, ó, você está vendo que ele está cheio de pavio, com muita volatilidade, se movimentando muito rápido, ele pode fazer alguma coisa que traga uma movimentação que fuja um pouco daquilo que eu estou esperando? Pode. Mas ó, deu tudo certo. Eu peguei exatamente no fechamento do candle numa região de correção. Aqui é uma região de correção. Ó. Cadu, você pegou porque é uma resistência? Ah, mas aqui também é resistência, eu poderia esperar aqui. Aqui também é uma resistência, eu também poderia esperar aqui. Não é simplesmente porque é uma resistência. Existem perspectivas de movimentações
dentro de linhas de tendência que eu posso usar para operar e posso operar muito bem utilizando essa estratégia de linhas de tendência, né? Sei lá como você gostaria de chamar, mas eu chamo de técnica dentro da análise gráfica, onde a análise gráfica nos mostra essas linhas de tendência. Lembrando que é só para a gente entender a movimentação do gráfico, para a gente entender a lógica do movimento do preço. Não é para a gente fazer entradas porque tem uma linha de tendência ali. É isso que você tem que entender. Não é bateu na linha e entrou. Existe um contexto lógico de movimentação. Os gráficos, eles fazem contextos lógicos de movimentação. Tanto é que se eu apagar essas linhas que eu coloquei aqui de suporte e resistência, você vai ver que as linhas de referência, que você me perdoe, que na verdade é a linha de tendência que eu quero dizer, ó, elas acontecem a todo instante, ó, quando eu traço de um topo para cima ou de um fundo para um topo, ó, fundo para o fundo, fundo para o fundo, tá vendo? Fundo para o topo, topo para fundo, tudo isso aqui, ó, é linha de referência. Olha que coisa louca. Então, o que eu tenho na verdade é que dentro de uma linha de tendência, que me mostra como é que está o movimento do gráfico, eu tenho perspectivas de contexto de movimentação. Então não adianta eu traçando linha de tendência se eu não entendo o contexto de movimentação lógica de um gráfico. Ah, Cadu, eu vi, tem muita gente que fala assim para mim assim, nossa, Cadu, ó, olha isso aqui, ó, eu tomei tinta aqui, eu vim aqui, ó, tracei a linha de tendência, fiz um canal de alta, eu entrei e tomei tinta, Geralmente, o seguidor do YouTube, né, chega e fala isso para mim. Aí eu falo, não, mas é claro, meu amigo, que você tomou tinta. Não é porque você traçou linhas de tendência que você está apto a fazer uma entrada. Existem hierarquias de setores no gráfico. Você tem os setores onde você analisa o gráfico, você analisa regiões e suas estruturas com tendência, você vai analisar o candle e se tiver uma perspectiva e conhecimento, você vai analisar volume financeiro. Então é uma junção de fatores, eu já falei, gente, eu vou repetir. Vou até traçar um quadro negro aqui, ó. Eu já falei, vou repetir. Você, ao chegar no gráfico, você tem que analisar o gráfico. Por isso que você toma tinta. Tem gente que não sabe escolher um gráfico para operar. Eu trago vídeos atrás de vídeos aqui. Quem está no treinamento fechado já sabe como é que é um gráfico para operar. Já sabe. Você que está aqui no YouTube, eu trago vídeos atrás de vídeos falando de bons gráficos para operar e você sempre apanha nisso. Depois, entre a relação desse gráfico, você vai ver as regiões, as suas perspectivas de usabilidade, tendências. Depois você vai ver as velas, né? Eu vou colocar velas, mas são os candles, nome técnico. E, quiçá, você que já tem um conhecimento de análise gráfica aí, volume. Então, essa é uma hierarquia gráfica. É isso que você tem que ter consciência do que está fazendo. Entender dos gráficos, das suas regiões, das tendências, velas e candle e volume. Estando isso encaixado, ouça você que não compreende. Estando isso encaixado em um contexto no gráfico, você está apto a fazer uma negociação. Ah, Cadu, mas você fala aqui de tendência, então significa que se eu tiver uma linha de tendência aqui, ó, eu estou vendo uma linha de tendência dentro desse quadro aqui, então significa que nessa linha de tendência, quando o gráfico tocar aqui de novo nessa linha de tendência, eu faço uma compra? Ou quando o gráfico tocar nessa linha de tendência aqui, eu faço uma venda? Não. Mesmo porque, dá uma olhada, ó, essa linha de tendência e essa linha de tendência aqui, ó, o gráfico nem chegou perto delas. Ah, Cadu, mas aqui tem uma linha de tendência, ó, então se eu traçar aqui, ó, eu posso utilizar? Opa, aí aqui, por isso que eu falo para você que não é linha de tendência, sim linha de referência. Ó, linha de referência numa região aqui, ó, linha de referência numa região.
ela referencia uma movimentação para você. Porque se você for pensar só em linha de tendência, às vezes você marca uma linha de tendência aí em regiões, em locais aí, e o preço nunca vai buscar sua linha de tendência. Então ela só serve realmente para você monitorar aquilo que o gráfico está fazendo. Agora você tem que ter o completo entendimento do o que é um contexto gráfico, o que é uma movimentação do gráfico. Por exemplo, linhas de tendência você deve utilizar em contexto gráfico. Linhas de tendência com contexto gráfico. Você nunca vai utilizar linhas de tendência sem contexto gráfico. Por isso que eu chamo de linha de referência, eu não chamo linha de tendência. Porque se eu trabalhar só linha de tendência, eu nunca vejo contexto gráfico. Eu tenho que trabalhar uma linha de referência. Por quê? Porque a referência dessa linha, para mim, está no contexto gráfico e não na linha por si só. Compreendeu? Então a linha de tendência tem que ser trabalhada com contexto gráfico, linha de tendência tem que ser trabalhada com análise gráfica. Compreendeu? Assim são os alunos. Ó. Os alunos compreendem isso. Olha aqui, o aluno traçando várias linhas no gráfico, dá uma olhada, ó, 9-2. Na penúltima entrada desta sequência tomei um loss por ter me precipitado na entrada, mas sabia até onde o movimento poderia ir, tá vendo? Ele não precisou de linha de tendência para saber isso, ele precisa de contexto gráfico. Dei o troco, entrei dobrado, o discípulo copiou o mestre, né? Foi lá e entrou com 2 taxas, como eu costumo aqui fazer. Entendeu? Então, quando ele entrou no movimento, ele não entrou porque tinha uma linha de tendência, ele entrou porque ele entendeu o movimento do contexto do gráfico. Então vocês ficam se apegando à linha de tendência e não saem do lugar. Por quê? Porque vocês não entendem o gráfico. O gráfico é a chave da movimentação. Olha aqui, ó. Boa tarde, professor. Deixei de ser um trader kamikaze, né? Um oba-oba. Belo dia que te conheci no YouTube e melhor ainda em ter comprado o treinamento. Passei a entender que é possível e que isso não é um jogo, aprendendo a ficar verde. Que maravilha, né? Isso é renovação de mente. Como é possível uma pessoa entender isso? Quando ela busca conhecimento, quando ela aplica conhecimento e técnica, como a técnica da análise gráfica. Olha isso aqui, ó. Boa tarde, professor. Já estou me acostumando todo dia a fazer saques. Você leu isso aqui, ó? Que o aluno está falando? Já estou me acostumando a todo dia fazer saques. 48 dias de treinamento Hunter. Já são vários saques que nem esses. Aí ele mandou aqui, né? Ele mandou várias postagens aqui, mas eu printei só para fazer uma referência aqui para vocês. Tanto na Cotex como na IQ. Ou seja, se você ficar perguntando, tem um monte de gente que fala assim para mim: funciona em IQ, funciona em Cotex, funciona em Binomo, funciona em Binary, funciona em... sei lá o nome. Gente, eu tenho aluno para o mundo todo. No mundo todo eu tenho aluno que opera em corretora australiana, eu tenho aluno que opera em corretora japonesa, eu tenho aluno que opera em corretora americana, eu tenho aluno que opera em corretora inglesa, em corretora suíça. Gente, análise gráfica não se trata de corretoras. Análise gráfica se trata de gráfico. É só você aprender gráfico. Olha, aluno falando aqui, ó, são vários saques como esses, tanto na Cotex como na IQ. Quer dizer, ele tem 2 contas em 2 corretoras, ele gosta e ele assim faz. Não há nem necessidade de você ter várias contas em várias corretoras. Você entendeu? Você compreendeu? Análise gráfica já diz, é grafia dos gráficos. Independe de corretora. Análise gráfica é vida, gratidão, Hunter. Deus lhe abençoe, você e a sua família. Então tem muita gente que fala assim, eu opero Cotex, eu opero tal corretora. Será que funciona, gente? Isso aqui não se trata de corretora, se trata de gráfico. Compreenda isso, entenda isso, põe isso de uma vez por todas na sua cabeça, tá? Olha isso aqui, eu recebi ontem à noite, ó. Ele mandou um vídeo, né? E aí o vídeo não sai o som aqui, ficaria ruim. Mas ele fez aqui uma entrada de 316 de lucro que deu, né? Aí ele diz assim, o aluno, ó, mas para ganhar esses R$316 em 1 minuto, eu passo horas estudando e analisando o gráfico. Aprendi com o melhor. Nunca consegui ganhar dinheiro no mercado antes de conhecer o treinamento.
Conseguir até consegue, mas não com aquele gosto de saber o que está fazendo. Você entendeu isso aqui, ó? Nunca consegui ganhar dinheiro. As entradas dele hoje de lucratividade, R$316 em 1 minuto. Uma entradinha, 316 pila, né? Tem gente aí que se mata o dia inteiro para trabalhar para os outros aí para ganhar 40, 50 reais, 60 reais, sei lá, depende da região do país que você mora. Ele em 1 minuto faz 316 reais. Uma entrada por dia traz um lucro para ele de quase 10 salários mínimos no mês. Tá bom, né? Tá bom. Ou seja, aprender a fazer de forma certa vale a pena, não vale? É ótimo, é maravilhoso, é saber o que está fazendo. Olha que outro aluno, ó, tudo verdinho. Ó. Boa noite, mestre. Passando para agradecer por mais um dia de conhecimento. Confesso que deu uma exagerada hoje. Saiu do gerenciamento, né? Avançou um pouco mais. Mas o gráfico estava tão na cara. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é quando a pessoa já conhece a análise e já está analisando com lógica, com entendimento. Ó. Por quê? O gráfico estava tão na cara que não resisti, claro, com atenção e gerenciamento. Hoje foi 7-0 para mim. Um sinal para dar tchau para o mercado. Fica com Deus, boa noite, só gratidão. Quando o aluno fala assim para você, o gráfico estava tão na cara que eu não poderia perder a oportunidade, isso mostra o quê? Conhecimento. Vocês viram o que o outro aluno falou? Que para ele fazer uma entrada em 1 minuto e ganhar 316 reais foram horas à frente do gráfico? É isso que eu falo sempre para vocês. Tem gente que começa a estudar, ou tem gente que chega nesse mercado, sabe o que ele quer fazer? Ele acha que porque ele viu um vídeo do Cadu fazendo ali $100 e poucos lá em 10 minutos, ele acha que ele tem que chegar no dia seguinte e apertar um botão para cima ou apertar um botão para baixo. Não é essa cor. E fazer dinheiro. Ele acha que ele vai apertar um botão para cima ou apertar um para baixo da noite para o dia e fazer dinheiro. Não é assim. Sabe como você aprende o gráfico? Observando. Eu falo para todos os alunos. Eu escrevi errado observando, né? Coisa feia. Ó, observando. Observando. Gente, o gráfico se estuda observando. Para vocês que estão no treinamento ou para você que quer aprender, que está aqui no YouTube, entenda, isso aqui, ó, apertar um botão, comprar ou vender dentro do mercado é uma consequência, é uma consequência disso aqui, ó, disso aqui, porque você aprende o gráfico observando. Quando você está aprendendo, por exemplo, linhas de tendência. Estou começando do zero linhas de tendência. Quero aprender como devo estar operando linhas de tendência. Eu quero aplicar a linha de tendência como uma estratégias de linha de tendência. Eu quero utilizar linhas de tendência em suporte e resistência. Eu quero utilizar linhas de tendência na análise gráfica. Eu quero utilizar linhas de tendência no contexto gráfico. O que você vai fazer? Você vai observar. Os estudos, se você vier no treinamento, você vai começar a fazer o quê? Um treinamento. Então, vou fazer o treinamento do Cadu. Começou o treinamento. Você vai estudar, começar a se aprimorar e você vai ter que fazer o quê? Observar, exercícios de fixação, exercícios de observação, exercícios de movimentação. Você vai passando por etapas até que vai chegar uma hora que você vai ter a plena consciência se você pode vender um ativo ou você pode comprar um ativo. Mas isso, gente, é um processo de conhecimento, é um processo onde você trabalha em você mesmo a técnica, o gerenciamento e a mentalidade. Não é assim, ó. Tem alunos que despontam, tem alunos que começam a ganhar dinheiro que nem água. Aí chega uma hora e ele fala assim, parece que eu desaprendi tudo. Mas não é porque desaprendeu tudo. É o foco, é a técnica, é o gerenciamento, é a mentalidade. É o foco na
técnica no gerenciamento, na mentalidade. É todo dia a mesma coisa, é sistemático, é todo dia fazendo a mesma coisa, é todo dia aplicando a mesma coisa, é todo dia com a mente blindada naquilo que você está fazendo. Isso te leva à perfeição. Isso te leva à perfeição. Por exemplo, eu não sei, né? Tem gente aqui que sabe crochê, por exemplo, né? A maioria são as meninas que fazem, mas nada contra se um homem quiser fazer crochê. Quando você fez o ponto cruz lá, a moça aí que fez o ponto cruz começou a fazer o crochê, como é que saíam os pontos no começo quando você fazia o crochê? Horrível, né? Você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe e fala, eu não sei disso, eu não nasci para isso. Hoje você faz aí brincando, né? Assistindo novela à noite, um filme, quando você vê, você fez uma obra de arte nas mãos com o crochê. Por quê? Porque a técnica foi repetida tantas vezes e através de uma observação e prática que você faz mentalmente sem precisar de muito esforço. É isso que é o trading. Você precisa de tempo de tela, você precisa desenvolver mentalmente as técnicas com gerenciamento dentro dessa mentalidade lógica de movimento do gráfico. Quando você aprende o gráfico e observa e aplica isso de forma correta e com competência, você alcança os resultados. Não adianta você ficar jogando culpa em pessoas, em coisas. Você tem que acordar para a vida e saber que se você não fizer da forma correta, você vai levar tinta. Se você não seguir um procedimento correto e lógico, você vai levar tinta. Porque o gráfico é algo técnico, o nome já diz, é técnico. Se fosse para fazer de qualquer coisa, se fosse fazer oba-oba, todo mundo ganhava dinheiro nesse mercado. Por isso chama-se análise gráfica, análise técnica. Se você não for uma pessoa que tem técnica, você não consegue sair do lugar. Se você não tiver conhecimento técnico, você não sai do lugar. Tô com problema de iluminação aqui na minha casa, na fiação. Você é técnico em eletricidade? Eu sou um gambiarra. Você vai mexer, vai piorar, vai fazer gambiarra. Não, eu sou técnico em eletricidade. Eu fiz um curso, eu me aprimorei, eu busquei conhecimento, eu estou trabalhando, eu sei tudo. Aí ele vai lá e resolve com maestria e melhor ainda. Por quê? Porque ele é técnico no assunto. Então, gente, coloca um negócio na sua cabeça. Você tem que buscar técnica, conhecimento técnico e você só faz isso estudando. Você só faz isso aprimorando. Você só faz isso com acompanhamento de quem sabe o que está fazendo. Conseguiu compreender? Então coloca um negócio na sua cabeça. Eu quero usar linhas de tendência no gráfico, eu quero fazer com que meu gráfico eu possa utilizar linhas de tendência. Tenha técnica para isso. Não é simplesmente traçar linhas para topo, topo, fundo e sair apertando o botão. Tocou na linha de tendência, entra. Você vai tomar tinta atrás de tinta, vai ser um horror. Entendeu? Tá? Eu queria que você compreendesse que como usar linhas de tendência de forma correta no gráfico não é simplesmente traçar as linhas e sair apertando o botão. Tá? Você precisa ter técnica para isso e aprender o contexto do gráfico para aplicar as linhas de tendência, porque para mim elas são referências no gráfico. Eu vou ficando por aqui, eu não quero ficar me alongando muito, senão eu fico aqui 2 horas falando. Peço para você deixar aquele like, peço para você se inscrever no canal que não é inscrito, peço para você ativar as notificações e após a aula, por gentileza, faça um comentário. Deixa um like novamente se o like sumiu, porque tem pessoas que falam que deixa o like durante a estreia, né, a live, e depois quando ela vai ver o vídeo tá sem like de novo. Então eu não sei o que o YouTube faz, mas às vezes ele não computa o like da live, depois ele computa só o like pós-live. Então, se você percebe isso, que você depois vai rever o vídeo, vai ver o vídeo novamente e você vê que está sem o like, não custa nada você chegar lá e deixar um like novamente, tá? Para colaborar com o canal, ajudar o canal. É o mínimo, tá? Pelas aulas que eu trago aqui de forma gratuita. Tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui!